CPI da Covid é fundamental. É óbvio que, de uma maneira geral, todo mundo sabe que o Bolsonaro sabotou o combate à pandemia. Obviamente vai ter essas pessoas aí para passar pano, as massas de manobra dos manipuladores que estão faturando alto para passar pano, que vão ficar tentando emplacar a narrativa. Mas, no fundo, até eles sabem que o Jair Bolsonaro, ele desdenhou de todos os cuidados sanitários, ele rejeitou as propostas da Pfizer e do Instituto Butantan, ele provocou aglomerações, ele ajudou a desorientar a população brasileira sem fazer um esforço de coordenação nacional para que a pandemia fosse devidamente combatida. Lembrando que hoje, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, ele está mostrando que a população adulta americana inteira já pode ser vacinada. A previsão é de que isso acontecesse em maio. E olha só como foi o ritmo de vacinação acelerado nos Estados Unidos, porque abriram várias frentes com farmacêuticas e conseguiram realizar alguma coisa, né? Não estão só aí preocupados em estabelecer conflitos com outros grupos políticos, ideológicos, outros poderes, etc. Tudo isso de que se alimenta o bolsonarismo. Não, com a semente plantada pelo Donald Trump, com todos os erros e besteiras que fez, principalmente ali no final do seu governo, mesmo assim, ele plantou uma semente da vacinação e o Joe Biden tratou de acelerar essa vacinação, porque a vacinação não é de esquerda, não é de direita, ela é simplesmente para imunizar o povo. Então há governantes no mundo de esquerda, de centro e de direita que estão fazendo a mesma coisa para combater a pandemia. Aqui há esse bando de aloprados, né, se dizendo de uma suposta direita e atacando todos aqueles que apontam que eles estão em desacordo com a realidade. Então já falei aqui do Boris Johnson no Reino Unido, do Benjamin Netanyahu em Israel, são líderes mais à direita. Boris Johnson escreveu um livro sobre Churchill, que o Bolsonaro obviamente nunca leu, tem muito mais base da tradição do pensamento conservador que o Bolsonaro. Então a pandemia não tem nada a ver com isso. Ela tem a ver com um problema real complexo que precisa de uma liderança sensata, de bom senso e decente, capaz de reunir os esforços necessários para que a vida da população seja preservada. Não foi o caso do Jair Bolsonaro, lamentavelmente. Não precisava ser assim, mas então, como o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com apoio do Bolsonaro e está lá sentado em cima de mais de uma centena de pedidos de impeachment, cerca de 30 senadores assinaram ali o requerimento para a instalação da CPI e vão chamar aquelas pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, na questão da pandemia no governo. Tem aqueles que têm um envolvimento mais direto, tem alguns que são de envolvimento secundário. Mesmo assim, vale a pena, claro, interrogá-los ali no ambiente de uma comissão parlamentar de inquérito. Agora, essa proposta para o plano de trabalho, esse texto da proposta, divide a condução das apurações da comissão em 4 sub-relatorias. Uma é a compra de vacinas e outras medidas de contenção do vírus, essas das quais a gente fala aqui todo dia, de como Jair Bolsonaro rejeitou, atrasou, agora, depois de toda a pressão e até da iminência de instalação da CPI, fecha acordo, mas é um acordo parcial para doses que vão chegar só daqui a meses, enquanto a população está morrendo aos milhares por dia. Tudo isso, portanto, feito com muito atraso e depois de atacar todo mundo que defendia que isso fosse feito no começo. Porque era assim. Hoje, a claque já está reorientada para emplacar uma outra narrativa. Agora, quando a gente defendia isso lá atrás, vinha aquele exército de contas fakes nas redes sociais, com, evidentemente, o endosso do pessoal de microfone que está faturando alto aí para fazer isso, para atacar a gente, né? Agora que o governo até adquiriu as doses do Instituto Butantan para poder dizer que está vacinando alguém, né? Porque se não fosse também o Instituto Butantan, estava lá com meia dúzia da AstraZeneca. Claro que eu estou aqui ironizando, não são meia dúzia, é uma imagem para mostrar que tem muito pouco em comparação à população brasileira. Muito bem, então compras de vacinas e outras medidas de contenção do vírus. Aí você tem colapso no sistema de saúde em Manaus. Esse é um caso específico, um caso local, que resultou em dezenas de mortes. O pessoal não tinha oxigênio à disposição, todos alertaram a respeito da possibilidade disso acontecer, e a omissão deliberada de socorro por parte do governo federal tem de ser apontada em todas as suas minúcias. Insumos para tratamento de enfermos. Olha,
insumos para tratamento de enfermos tem de incluir isso do que eu já estava falando na semana passada e que agora saiu como uma notícia nesse fim de semana, que como é que eu vou dizer, é asqueroso que o governo tenha incorrido nisso, né? Mas olha só, porque é muito ilustrativo. A notícia saiu no UOL, CPI da Covid, TCU, como é que está o título aqui? O TCU acusa governo de abuso de poder e omissão com kit intubação. E aí diz lá que, de acordo com o relatório do tribunal, concluído em abril, nós estamos ainda em abril, o governo alterou documentos para se eximir da responsabilidade de liderar as ações, ao ponto de não monitorar o fornecimento de remédios de intubação em postos de saúde. É muito grave. As pessoas que precisam ser intubadas são as pessoas que estão com um risco de morte ali iminente. Tem o caso do pai do Maurício Meirelles, apresentador, humorista, que estava lá criticando o governo porque o pai precisava ser entubado, estava sendo entubado, sem ter os medicamentos correspondentes. E aí ele estava lá ligando para hospitais, etc., e criticou o governo federal por não tomar esse cuidado com o kit de intubação. Aí foi a Secretaria de Comunicação e expôs o cidadão que está lá com aquela angústia porque o pai precisa ser entubado e está fazendo uma crítica legítima ao governo, vai, compartilha aquele tweet para dizer que é mentira aquilo que ele está falando. E aí, um dia depois, sai a matéria com o relatório do Tribunal de Contas da União apontando exatamente aquilo que ele estava apontando lá. E nem sequer se solidarizaram com a dor de um filho que está tendo o pai entubado. Não, estavam preocupados com a narrativa, estavam preocupados em se eximir da responsabilidade. E o TCU está dizendo, alteraram documentos para se eximir da responsabilidade de liderar as ações, ao ponto de não monitorar o fornecimento de remédios de intubação em postos de saúde. Então, quer dizer, é o governo que, para lavar as mãos, no sentido de se eximir da responsabilidade, ele finge que não tem de fazer aquilo que tem de fazer. Ou aquela tarefa é muito complexa, o governo se sabe incompetente e está aí adotando uma estratégia de terceirizar sempre a culpa, e aí vai lá e altera os documentos para fazer isso. Eu estava falando disso aqui na semana passada. Eles primeiro atacam todo mundo que está orientando a fazer o certo, depois eles vão se eximindo da responsabilidade. Tem um comentário meu que é exatamente a respeito desse ponto em relação a outros casos. E eu falava que isso ocorre em nível específico e no nível geral do suposto combate à pandemia. Agora apareceu mais um caso de nível específico. A análise do relatório do TCU será uma das prioridades da CPI da Covid. Aí continua a matéria falando a respeito do uso que esse relatório, que vai ser feito desse relatório na Comissão Parlamentar de Inquérito, e tem de ser feito. Quer dizer, não haver a preocupação por parte do governo Bolsonaro com os medicamentos necessários para que um paciente com risco de morte seja entubado, é gravíssimo. Isso por si só já é crime de responsabilidade, quer dizer, sendo evidentemente tudo configurado ali, reunido, apontado no relatório de uma forma minuciosa, isso é um crime de responsabilidade suficiente para afastar do mandato qualquer presidente, independentemente de quem seja, de que lado do espectro político ideológico esteja, porque tudo no Brasil virou isso, essa guerra tribal, esse comportamento tribal imbecil, que não interessa se as pessoas são honestas, desonestas, se as pessoas sabotam um combate necessário ou não sabotam, se ela está no grupinho ideológico com o qual aquela pessoa tem afinidade, não, então ela está certa, então são os inimigos que estão tentando destruir o país e tal. É assim para todo lado. Debate público brasileiro nesse ponto está absolutamente ridículo. Quando é que as pessoas vão acordar desse monte de acusação? A tribo do outro cometeu isso e tal, e a tua tribo, não, aí passa pano lá para Petrolão, Mensalão, o petista acusando o bolsonarista, está lá sabotando o combate à corrupção, agora no governo Bolsonaro, sabotando o combate à pandemia e acusando os petistas de fazer aqui, quer dizer, um tentando se limpar na sujeira do outro. Então a CPI da Covid, ela tende a avançar, e é fundamental que essas pessoas sejam devidamente interrogadas. É óbvio que vai haver
passada de pano por parte dos bolsonaristas que estiverem na comissão, mas aí o governo, repito, não conseguiu formar a maioria. Então ele tem uma comissão formada ali, em boa parte por oposição e em parte por alguns que se consideram independentes, que são aqueles mais que vão pela conveniência do momento. Independente mesmo, não acredito ali que nenhum de fato é. E essa lista dos convocados inclui até gente que já saiu do governo, como o ex-secretário de comunicação da presidência, Fábio Weingarten, que chegou a divulgar no começo da pandemia aquela campanha que o Brasil não pode parar, depois disse que não, aquilo era um piloto só e tal, não era uma campanha, depois que houve toda uma reação institucional, inclusive, contra aquele vídeo absurdo durante a fase inicial da pandemia, para que nada parasse, para que todo mundo continuasse da mesma forma, como se um vírus não estivesse sendo espalhado e deixando um rastro de mortes pelo mundo. Isso precisa ser trazido à tona de volta durante a CPI, para mostrar exatamente o quadro completo de sabotagem, de tudo aquilo que o governo fez, deixou de fazer e fez e finge que não fez, né? Tentando sempre lavar as mãos no final.